Então vamos aprender um pouquinho mais sobre a operação de enqueue aqui numa fila e a gente vai aprender também como representar aqui no código a parte do Go, tá? Mas aqui a gente vai ver nível de código como seria o enqueue aqui numa fila em Go, beleza? Então aqui o queue, no caso, ele vai ter as variáveis front e rear, né? Que no caso vão ser dois list nodes, que no caso é como se fosse uma lista ligada aqui mesmo, tá? A gente vai criar um list node novo com um novo dado que a gente recebeu por parâmetro, tá? E esse list node, basicamente, a gente vai perguntar se a fila é vazia. No caso, ela não é vazia, porque já tem um item 4 aqui dentro, né? Então, a gente vai basicamente entrar dentro desse e vai fazer com que front, que no caso está apontando para o único item que existe, receba o novo item, porque ele tem que guardar sempre o primeiro, no caso, que foi inserido, né? Aí ele vai perguntar aqui se a fila é vazia, no caso ela não é vazia, né? No caso ela tem um item. Se ela não é vazia, ele vai entrar no else e vai fazer com que a cauda receba como próximo esse novo item, né? Então, esse rear aqui vai apontar para um novo item. Tá vendo? Então 4 agora aponta para 8 e agora a gente só vai basicamente fazer com que rear receba o ponteiro aqui do 8. Então vai fazer com que q.rear receba temp. No caso vai ficar desse jeito aqui e length mais que no caso é para aumentar o tamanho da nossa fila, tá? Indo aqui para a parte do código, a gente vai ter aqui o objeto kill, que no caso ganha um objeto aqui length, no caso é o tamanho da nossa fila. Ele vai ter um front e rear, que ambos são list node. E o que tem dentro de list node? O dado e o next, né? Assim como a gente fez uma lista ligada. Então, front é uma lista ligada e rear é uma lista ligada. Basicamente isso, tá? Por isso que é tão importante ter aprendido lista ligada antes. Porque agora muita coisa vai seguir o mesmo formato, tá? Até a árvore binária segue um pouquinho essa mesma ideia. E vocês vão entender nos vídeos de árvore binária. Então, front e rear aqui vão receber basicamente o list node, que vai ser um ponteiro. E todo list node tem o dado e o próximo item, né? Então, o front ele sempre vai guardar o primeiro item, que no caso foi o primeiro inserido na fila, e o rear sempre vai guardar o último item, que foi o último inserido da fila, tá? Então, basicamente, a gente vai sempre seguir com esse formato aqui, tá? Então, basicamente, a gente vai ter a função length, que no caso vai perguntar qual é o tamanho da fila, só verificando a variável length aqui mesmo, nada demais. E o exempt vai validar esse cara, né? Então ele vai perguntar se aqui poderia até ser desse jeito aqui, para ficar um pouco mais bonito, chamando o próprio método aqui, se verificando se é igual a zero. E o enqueue é assim, então enqueue, aqui ele vai perguntar se é vazio, tá? Em algumas linguagens aqui não é enqueue ou dequeue o nome das funções, tá? Não é que aqui eu tô colocando enqueue e dequeue para ficar mais simples aqui de vocês entenderem o colocar o dado e o dequeue que é o tirar o dado. Mas o enqueue em algumas linguagens aqui a gente coloca como offer, tá? E quando você quer dar um dequeue, ela se chama poll, tá? Depende da linguagem, se eu não me engano em Java é assim, tá? Mas aqui eu tô colocando em queue, só muda o nome dependendo do formato, beleza? Só descobrir aí qual é o nome dependendo da linguagem, mas aqui no Go você coloca o nome da função que você precisar, tá bom? Então é isso aqui no enqueue, vamos testar aqui juntos, né? Só quero criar uma fila, eu vou basicamente implementar ela a partir de um ponteiro de queue, né? Então, vou colocar aqui um queue, não preciso colocar nada além disso, tá? E aí eu vou colocar um q ponto, por exemplo, em queue. E eu coloco aqui o número 2, tá vendo? Aqui no caso eu vou colocar como string, tá? Vou colocar aqui, por exemplo, handcoding. Quero colocar uma fila de strings. Aí eu vou colocar aqui channel e assim por diante. Eu posso ir colocando os dados. E aí quando eu der um dequeue, que a gente vai ver no próximo vídeo, eu tenho que dar um fmt.println. Se eu quero testar o dequeue aqui juntos, eu tenho que basicamente receber o que? Handcoding, porque eu tenho na mesma fila, né? Então, como eu coloquei o handcoding como o primeiro item, ele também tem que sair na primeira vez, tá? Então tá lá handcoding, tá vendo? Então, se eu coloco o handcoding como o primeiro item da minha fila, quando der um dequeue, ele tem que retornar como o primeiro. Se eu colocar dequeue de novo, ele tem que retornar channel. Vou colocar aqui YouTube, por exemplo. Ele tem que retornar channel e depois YouTube. Então ele tem que vir na mesma ordem. Então se eu der um run aqui, olha lá, ó. Handcoding, channel e YouTube. A gente vai aprender o dequeue no próximo vídeo, mas é basicamente essa a ideia aqui que pra gente utilizar filas em Go, beleza? Então, vejo vocês no próximo vídeo.